a eleição ela tem a ver com a escolha que Deus faz, e nós encontramos que Israel foi eleito também. E nós vemos eleitos no Antigo Testamento, nós vemos eleitos em Apocalipse, e muitas pessoas às vezes confundem as coisas, falando assim, não, mas quem são esses eleitos de Apocalipse, por exemplo? Não só a igreja? Não, Deus elegeu em diferentes momentos, ele elegeu aqueles que ele quis eleger. Eleição é escolha, Deus escolhe e está escolhido, está eleito, né? Agora, predestinação vai além da eleição, porque até o versículo 4, eu creio, são as coisas que Deus fez e Deus faz antes até da morte de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Agora, a predestinação, ela dependia, embora tenhamos sido predestinados, né, para filhos de adoção, ela dependia de Jesus Cristo ter morrido, ter ressuscitado e ter subido aos céus. Porque essa condição de filhos aqui que fala no versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ela não podia ter acontecido antes, uma vez que somente aqueles que receberam, em João capítulo 1, versículo, não lembro o versículo agora, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essa posição de filhos agora só tem os que são da atual dispensação, da atual era, que são aqueles que creem em Cristo. No Antigo Testamento, eles não eram filhos de Deus, eles não se declaravam filhos de Deus, e era uma ideia estranha até. Um judeu não concebia a ideia de alguém se declarar filho de Deus. Tanto é que essa foi uma das acusações que eles faziam contra o Senhor Jesus, porque ele era o filho de Deus. E eles consideravam isso uma heresia, alguém dizer que tinha tamanha familiaridade com Deus ao ponto de poder portar o título de filho. Mas hoje o cristão tem esse privilégio, ele é filho de Deus porque ele foi predestinado. Ele foi eleito, né, eleitos antes da fundação do mundo, certamente, mas só poderia se tornar filho mediante Cristo ter consumado a sua obra. Uma posição que agora apenas a igreja tem, apenas os salvos da presente dispensação têm. Os judeus, por mais abençoados que tenham sido no Antigo Testamento, aqueles que foram salvos também, não são os filhos de Deus. E depois da partida da igreja da terra, quando restar aqui Israel e as nações dos gentios, e haverá pessoas que irão se converter, aqueles que não rejeitaram o evangelho da graça, irão aceitar o evangelho do reino, mas não serão filhos de Deus também. Na Bíblia nós encontramos a designação filho de Deus para Adão. Adão é chamado de filho de Deus, e antes de Adão os anjos, né? Porque foram criados diretamente por Deus, e Adão foi criado diretamente por Deus, então são chamados de filhos de Deus. E existem também o próprio Senhor Jesus, né, que é chamado Filho de Deus, embora ele nunca tenha sido criado, porque ele é eternamente Filho de Deus. Antes dele vir ao mundo, ele já era Filho de Deus. Muitos cristãos não entendem isso, acham que ele só se tornou filho quando veio ao mundo. Mas não, o Evangelho fala assim que o Pai enviou o seu Filho ao mundo. Se ele não fosse filho, o Pai não podia enviar o seu Filho ao mundo. O Pai teria que enviar Jesus ao mundo, ou Cristo ao mundo, mas ele já era filho, porque ele é o Filho eterno de Deus. E agora somos nós também aqueles que são filhos de Deus. E essa é uma bênção no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, porque Cristo já existia antes da fundação do mundo, e fomos eleitos nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Talvez a maneira mais correta de ler aqui seria que em amor ou em caridade nos predestinou para filhos de adoção. Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui é a obra de Deus. E a partir do versículo 7, entra em cena o próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 6 já,
já entra em cena, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, que é a outra pessoa da Trindade. Primeiro, o Pai, ou Deus, né? Aqui não fala de Pai, mas fala, assim fala, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entra então em cena no versículo 7, o Senhor Jesus, versículo 6, versículo 7, o Senhor Jesus. Depois, mais adiante, nós vamos encontrar o Espírito Santo, mas depois nós vamos ver isso. São os versículos mais adiante que nós vamos ver a obra do Espírito Santo nesse processo todo da nossa salvação, da nossa eleição, da nossa predestinação. Eu queria só chamar atenção para um versículo em 1 Pedro 1, versículo 1. Aqui fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse versículo causa alguma confusão quando se tenta encaixá-lo naquilo que está sendo dito em Efésios, que nos fala da eleição e da predestinação. Porque quando lemos aqui que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, existe uma doutrina, inclusive, que diz que a eleição não aconteceu lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Na realidade, Deus, por ser onisciente, ele sabia quem iria crer. E aí ele elegeu esses porque eles iriam crer. Mas isso é um engano, porque daí isso joga lá para o arminianismo, né? Isso joga para uma ideia de que o homem tem alguma parte na sua salvação. Ou seja, como Deus sabia que o Mário um dia ia se converter, então ele me elegeu. Palmas para mim, né? Porque, na verdade, daí então fui eu que fui esperto para ser eleito. De jeito nenhum. Na realidade, a vontade de Deus foi determinante na eleição e depois na predestinação, não tendo nenhuma participação do homem. É claro que Deus sabia os que iriam crer. Isso é evidente, não há como negar uma coisa dessa, porque ele é onisciente, né? Ele está ao mesmo tempo, nós estamos vendo o presente, como o irmão comentou, nós estamos vendo o presente. Mas Deus está vendo na tela dele, no monitor dele, tem presente, passado e futuro, tudo junto. Eu gostei uma vez de uma ilustração que eu ouvi, que Deus seria como um homem muito alto. Então você imagine um homem tão alto, mas tão alto, que aquela estrela que nós olhamos no firmamento hoje, que está, vamos chutar aí, 9 milhões de anos-luz da Terra, ou seja, a luz dela levou 9 milhões de anos para chegar na Terra, porque ela está muito longe, não é? Mas esse homem seria tão alto que se ele ficasse em pé, ele veria a estrela bem diante dos seus olhos 9 milhões de anos atrás. E se ele se agachasse, ele veria, do nosso ponto de vista, como ela era 9 milhões de anos atrás, mas agora a luz dela chegando na Terra com 9 milhões de anos de atraso, vamos chamar assim. Então, assim é Deus, ele é tão grande que ele enxerga ao mesmo tempo, no tempo presente, a estrela de 9 milhões de anos atrás, e no tempo presente, a visão que tem da Terra. Então, ele evidentemente sabia, tinha presciência de todas as coisas. Mas isso não foi isso que causou a nossa eleição, porque senão seria obra humana, né?